Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula, com uma oração. Vamos pedir ao Senhor para que esteja conosco nesse domingo, nessa manhã, aprendendo, nos ensinando. Nós vamos aprender da palavra, o Senhor nos ensinando da palavra dele. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, por estar na tua presença, Senhor, por poder aprender mais de ti. Fica conosco, Senhor, ao longo de todo esse dia, durante esse dia, Senhor. Nos proteja ao longo da semana, nos livre de todo mal. Te agradecemos pelo sim, te agradecemos pelo não no dia de hoje, Senhor. Esteja conosco, Senhor, desde já nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar grandemente nesse domingo, amém? Hoje nós vamos falar, de uma história bastante interessante. O título da nossa lição hoje é bastante interessante. É por isso que nós já vamos para o título da nossa lição. Vamos lá? Qual é o título da nossa lição, então, hoje? Vamos ver se você deu uma olhadinha. Deu não, né? Vamos olhar junto com a tia Eliette, então. Coloca aí o título da lição. Título da nossa lição: O Deus que cura. Título da lição: O Deus que cura. Nunca se esqueça que Deus é um Deus que cura. Vamos lá para o memorizando? Vamos memorizar então o versículo que fala, na palavra de Deus sobre esse título aí, de onde tirou esse título. Vamos lá memorizar? O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Salmo 103, 3. Olha para vocês verem, nós estamos vivendo um momento, de muita dificuldade, mas a Bíblia diz que o Senhor perdoa os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Então é o Senhor que é esse Deus de milagre, é o Deus que cura. E é sobre esse Deus maravilhoso que hoje nós vamos estar falando. Sobre o que nós vamos estar falando no nosso momento da nossa história, tá aqui, na Bíblia, Vamos olhar junto com a tia Eliette na Bíblia, então? Tá aqui em 2 Reis, no capítulo 5, no versículo 15. Na verdade, é o capítulo 5, tá? Mas você vai ler ele inteiro, mas tem uma parte bastante interessante que é o trecho da nossa história que eu quero chegar com você, nesta manhã, nesse domingo maravilhoso. Aqui na Bíblia diz que existia um homem que era muito, muito, muito importante. Esse homem, ele era comandante do exército da Síria. Então, assim, olha só para vocês verem como ele era, olha a carinha de importância dele. Ele era muito valioso para o exército. Ele era muito valioso, para o seu povo, para o exército da Síria, na sua região. Ele era muito bem quisto, muito querido, relacionava bem. E ele era comandante. Então, vocês acham que ele ganhava muito dinheiro? Ele tinha dinheiro, ele tinha uma casa grande, ele tinha condições. Ele era reconhecido. Mas esse homem, gente, ele ficou doente de uma doença muito ruim. Essa doença era chamada de lepra. Sabia que a lepra, ela pegava, por isso agora era complicado para ele. Mas como ele era muito importante, ele fazia diferença no exército, então o rei falou assim: não, a gente não vai, deixar o Naamã sem trabalhar não. O Naamã é muito importante, deixa o Naamã trabalhando assim mesmo. Então o Naamã continuou ali trabalhando. E numa dessas guerras em Samaria, ele trouxe uma menininha como escrava. Essa menininha foi trabalhar na casa dele, junto com a esposa dele. E lá junto com a esposa dele, ela ouviu um dia uma história, vou contar para vocês. Ela ouviu uma conversa. Eles estavam conversando e o Naamã estava falando com a esposa dele que ele estava muito triste. Que essa doença que ele tinha, gente, a lepra, era uma coisa muito ruim, incomodava o Naamã. E por mais que o Naamã fosse assim, um homem poderoso, o chefe do exército, ele tinha essa doença que não tinha cura, não tinha remédio para curar essa doença. E o Naamã, Naamã estava lá, cheio de lepra, conversando com a esposa dele e falando da tristeza, do coração dele. E a menina, ela, percebeu essa tristeza, ela viu essa tristeza de Naamã. E você acha que porque ela era escrava, que ela foi trazida como escrava, ela desejava mal aos seus senhores? Não, ela era temente a Deus. Ela
aceitou aquilo que Deus, né, permitiu que ela passasse, né? Porque Deus permitiu que ela viesse como escrava para a casa de Naamã. Então ela servia eles muito bem, né? E ela se compadeceu do seu senhor, né? E falou para a esposa dele assim: espera aí só um minutinho. Virou para a esposa dele e falou assim: eu vi vocês dois, né, conversando. Virou para ele e falou para ela e falou assim: olha, lá em Israel tem um homem que pode curar o meu senhor, o Naamã. A esposa dele falou: quem? É um profeta. Ela falou assim: sério que tem um profeta que pode curar o Naamã? E ela falou assim: tem. E ela, gente, desejava bem, né? E ela podia ser escrava e falar assim: eu sou escrava, tomara que esse homem morre logo, né? Tomara que ele fique mais doente, tomara que ele sinta mais dor. Não. Ela era temente a Deus. Então ela falou assim: ele pode ser curado. Eu tenho certeza. Ela cria tanto em Deus que ela falou: se ele for lá, olha, pode ter certeza, ele vai ser curado. A esposa dele ficou muito feliz. E aí ela correu para Naamã e falou para ele assim: Naamã, sabe a nossa criada? Então, Naamã, sabe o que ela falou? Que se você for lá em Israel, tem um profeta que pode te curar. Naamã olhou para ela: sério? Porque, gente, não tinha remédio, não tinha cura. Podia ter dinheiro, podia ter condições financeiras, podia correr atrás de qualquer recurso, mas não tinha recurso. Naamã continuava assim, cheio de lepra, cheio de ferida no corpo, cheio de dores. Naamã estava sofrendo. E aí, ele falou assim: então eu vou correr lá no rei e vou conversar com ele. Então, o Naamã correu lá no rei dele, o rei da Síria, e falou para ele: olha, rei, a menininha que trabalha lá em casa, a serva, ela falou que lá em Israel existe um profeta e que eu posso ir lá e ser curado. Aí o rei falou assim: nossa, se tem esse profeta, corre lá então, né? Que beleza que vai ser. E aí, o que aconteceu? Eles prepararam presentes, eles não foram de mão vazia não, eles prepararam presentes, vestes, né, prata, ouro, para levar para o rei. E ainda o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel. Aí ele escreveu uma carta dizendo assim: olha, estou enviando aí o chefe do meu exército, general Naamã, para que você cure ele. Aí o rei, a hora que ele recebeu essa carta, gente, que ele recebeu esse recado, depois dele receber os mimos, né, de Naamã, quando ele recebeu esse recado, ele ficou desesperado, ele rasgou as vestes dele. E sabe o que era rasgar as vestes? Significava assim, desespero, porque ele pensou: quem sou eu para o rei da Síria mandar aqui o general do exército dele falando para eu curar ele? Gente, mas ele tá achando o quê? Que ele tá pensando? Ele tá pensando que eu sou algum Deus, que eu sou alguma coisa, que eu tenho poder de curar alguém? Será que ele quer, na verdade, que eu mando ele de volta sem a cura? Será que ele tá querendo começar uma guerra? Tipo assim, pedir pra você curar o meu general e você não curou? Será que é uma guerra que ele tá começando? O rei ficou muito preocupado. E o Naamã ficou lá esperando, né? Pra ver o que ia acontecer. Aí, o profeta Eliseu, ele ficou sabendo dessa situação. E aí ele mandou uma mensagem para o rei e falou para ele assim: rei, manda ele vir aqui para casa. Pode mandar, que Deus vai curar ele. Aí, né, o rei ficou super feliz e falou para o Naamã: Naamã, então a sua cura tá lá na casa do Eliseu, o profeta Eliseu, pode ir para lá. Ele chamou os servos dele e se encaminhou para a casa de Eliseu. Foi lá para a casa de Eliseu. Quando ele chegou lá e bateram na porta, ele achou que Eliseu, nossa, ia sair para receber, ia falar assim: nossa, o general Naamã chegou, né? Só que aí sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada disso. A hora que bateu lá na porta, Eliseu falou assim: ó, Geazi era a pessoa que trabalhava ali com Eliseu. O Geazi vai lá, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio de Jordão. E aí, nossa, Naamã era orgulhoso, ele era pomposo, ele era o general, gente, ele era, nossa, né, o homem lá da lei, super chique lá na Síria, né? Só que lá, o Eliseu
profeta Eliseu falou para ele, vai lá, ó Geazi, manda ele mergulhar no Rio Jordão. Gente, a hora que ele ouviu isso, mas ele ficou com muita raiva, né? Ele tava cheio de lepras aqui por baixo dessa roupinha aqui de comandante, né? Mas ele foi todo pomposo. Quando ele ouviu isso, mas ele ficou com muita raiva. Ele falou assim, que desaforo. Em primeiro lugar, ele deveria ter vindo me receber, o profeta Eliseu. Manda o servo dele me vir aqui na porta falar comigo. Que absurdo, que absurdo. Olha o tanto que ele era orgulhoso. Mas Deus conhecia esse coração orgulhoso. Deus queria tratar esse coração orgulhoso de Naamã. Porque para sarar as nossas feridas, a nossa lepra, né, o que a gente tem de ruim, a gente precisa ser humilde. Nós precisamos ter um coração manso, suave, humilde, sabe? Na presença de Deus. Naamã não tinha nada desse coração. O coração dele era bem esquisitinho mesmo. Ele era bem orgulhoso. E aí sabe o que aconteceu? Ele falou, não vou voltar para minha casa. Aí os servos dele foi atrás dele e falou assim, que isso, general? Não faz uma coisa dessa. Se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa muito mais difícil, você não teria feito? Mas esse rio é sujo. Tem um monte de rio limpinho lá na Síria. Por que ele não mandou eu ir para aqueles rios de lá? Por que ele tá falando para eu ir para esse rio sujo? Aí eu sou, gente, mas é só você ir lá e mergulhar. Aí ele falou assim, mergulha, que custa? Vai lá. Ele falou que você vai ser curado se você mergulhar. Aí você, tá bom, né? Vou lá mergulhar nesse rio então. E aí já começou, né, trabalhar a humildade e falou, não, eu vou aceitar o que o profeta falou. Eu vou lá mergulhar nesse rio. E aí ele foi lá pro rio. Peraí que a gente vai lá pro rio fazer os mergulhos, tá? Gente, cheguei aqui no Rio Jordão, né? Tô aqui dentro do Rio Jordão com o Naamã, né? E o Naamã veio pra cá e entrou no rio e falou, que rio sujo, credo, eu vou ter que mergulhar aqui. Sabe, ele olhava assim pra água, achava aquilo assim, nossa, vou ter que mergulhar nesse lugar. Tá, mas é aqui que ele mandou mergulhar, né? Então tá, vamos mergulhar e vamos ver o que vai acontecer. E aí Naamã começou a mergulhar. E aí ele mergulhou uma vez. Peraí, vamos colocar uma musiquinha pra gente cantar então? Pra você entender o que aconteceu? Pode colocar a musiquinha pra gente cantar então. Vamos cantar, Naamã? Vamos cantar então. Naamã vai cantar comigo aqui um louvor para você em casa entender como foi a história de Naamã. Sete mergulhos no Jordão. Sete mergulhos no Jordão. Naamã teve que dar. Sete mergulhos no Jordão para curado da lepra ele ficar. Deus opera como quer, seu poder é sem igual. É somente obedecer pra te libertar do mal. Deus opera como quer, seu poder é sem igual. É somente obedecer pra te libertar do mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete mergulhos no Jordão. Naamã teve que dar. Sete mergulhos no Jordão para curado da lepra ele ficar. Nosso Deus é poderoso, é o mesmo de Eliseu. Ele está sempre conosco, pois assim nos prometeu. Nosso Deus é poderoso, é o mesmo de Eliseu. Ele está sempre conosco, pois assim nos prometeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sete mergulhos no Jordão. Naamã teve que dar. Sete mergulhos no
assim que aconteceu. Naamã foi para o Rio Jordão. E quando ele chegou lá no Rio Jordão, ele tinha que mergulhar e ele estava cheio de lepra. E aí ele começou a mergulhar uma vez. Ele mergulhou uma vez, saiu de lá, olhou, não acreditou não. Não tinha sumido nenhuma feridinha, nada tinha sumido. Ele pensou, vou mergulhar um pouquinho mais pra cá, quem sabe? Aí ele foi e mergulhou. Ficou. Continuava a mesma coisa o segundo mergulho. Ele pensou, no terceiro mergulho, acho que eu vou ficar um pouquinho mais. Aí ele foi, mergulhou de novo. Ficou lá um tempinho, pensou, certamente agora tá acontecendo de sumir algumas feridinhas. Voltou, gente. Tava tudo lá. Ele tava todo cheio de lepra ainda, né? E a gente tá aqui dentro do Rio Jordão e ele tá mergulhando. Já tá no terceiro mergulho, indo pro quarto mergulho. Naamã ficou pensando, sei lá, vou ter que mergulhar de novo. Vamos lá, né? Vamos pra quarta vez. Já que ele falou que é 7, mergulhou mais uma vez e apareceu de novo e nada. Mergulhou no cantinho de cá, quinta vez, nada. Mergulhou a sexta vez e nada. Ele pensou, 6 vezes já? Como assim? Né? Aconteceu nada, sumiu nem uma feridinha. E agora? Aí ele foi, gente, e mergulhou a última vez. Quando ele mergulhou a última vez, ficou lá mergulhando, né? E aí, de repente, quando ele levantou, gente, quando ele subiu, o corpo dele, a Bíblia diz que estava limpo, não tinha uma feridinha. O corpo dele estava igual a pele de bebê. Ele ficou tão maravilhado com aquilo, que ele correu para a casa do profeta Eliseu. Vamos lá ver o que ele vai falar então para Eliseu. E aí, olha só o que aconteceu. Quando Naamã chegou, né, e bateu de novo na porta de Eliseu, o Eliseu veio, né, ele falou, pede o profeta para vir, né, eu tenho algo para contar para ele. E aí ele falou para ele, olha, muito obrigada, né, ele ficou maravilhado, né, com esse Deus maravilhoso. E aí ele falou para o profeta Eliseu, agora eu sei que há Deus em Israel e Ele é o único e verdadeiro Deus. E agora eu vou servir esse Deus. Não há outro Deus, é o único. E aí, o que aconteceu? O que a gente aprende com isso? Aquela menina, ela evangelizou Naamã, né? E aí o profeta Eliseu ficou feliz, ficou grato, né? Porque Deus fez a obra, né? Não foi o profeta que fez a obra, foi Deus que fez a obra. Deus já tinha falado, né, que ia fazer essa obra para Eliseu. Por isso que ele falou para Naamã mergulhar no Rio Jordão. Naamã se humilhou, foi para o Rio Jordão e ali ele foi grandemente abençoado, né? Porque Deus curou ali as feridas dele, a lepra. E ele ficou muito feliz. Nós temos os nossos pecados, né? Os nossos pecados é comparado às lepras de Naamã. Sabe? O Senhor, Ele nos perdoa e limpa essas lepras, né? Tira de nós esse pecado, né? Que quer nos acompanhar. O pecado, ele quer ficar próximo da gente, porque quando a gente está próximo ao pecado, nós nos afastamos de Deus, nós ficamos distante. Quando nós não oramos, quando nós não buscamos ao Senhor, a gente não consegue comunicar com o Pai, né? Por orgulho, ou por estar disperso, não prestar atenção, não ter preguiça, não querer falar com Deus, a gente vai ficando distante. E quanto mais distante a gente fica, gente, mais lepra, mais doenças, né? Mais pecado a gente vai tendo, porque a gente vai distanciando do Criador. E aí ele deixou uma mensagem muito importante pra gente através da vida de Naamã, tá? Você que tá aí, né? Idade aí, 12 anos, né? 11, 12, 13, nessas idadezinhas aí juniores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você, né, já sabe o que é o seu pecado. E sabe o Senhor? O Senhor, Ele é poderoso para te perdoar. É só você voltar-se para Deus. Não adianta, por exemplo, eu pedir para Deus perdoar os pecados do meu filho. Ele tem que se humilhar e ele tem que ir falar, Deus, perdoa os meus pecados. Naamã teve que ir mergulhar no Rio Jordão. Não adiantava ele mandar alguém no lugar dele. Ele precisava mergulhar. Para a lepra dele ser sarada, ele precisava se humilhar e voltar para Deus, mergulhar e obedecer o que Deus mandou. A mesma coisa é você, né? Agora eu quero falar direitinho no seu coração. Não adianta, você que tem que olhar para Deus e falar, Deus, perdoa os meus pecados.
A Tiliete de vez em quando tem que falar: Deus, perdoa os meus pecados. De vez em quando, não, de vez em sempre, né? Eu tenho que ajoelhar e falar: Deus, perdoa os meus pecados. A Bíblia diz que todos os dias nós pecamos, tá? Todos os dias nós pecamos. Então sempre, sempre, sempre temos que pedir a Deus: perdoa os nossos pecados, sara a nossa lepra. Cuida, Senhor, das nossas feridas. E aí o Senhor vai nos limpando e vai transformando, né, cada dia mais a gente, assim, em pessoas melhores, né, para alcançarmos o reino dos céus. Amém? Fico muito feliz, né, de contar essa historinha para vocês de Naamã e ver que aquela menina foi usada por Deus. Embora ela tinha sido cativa, né, ela tinha sido presa, arrancada da família dela para ser escrava. Ela poderia desejar o mal, mas não. Ela desejava o bem. Ela era usada por Deus e ela evangelizou. O profeta Naamã voltou para casa, não só ele ficou maravilhado, como seus servos também, né? E dali em diante eles passaram a servir esse Deus tremendo e maravilhoso e reconheceram que havia Deus em Israel. Amém? Vamos fazer as nossas atividades então para frisar nossos conhecimentos, para fixar isso? Então tá, vamos sentar aqui, Tiliete vai sentar aqui nessa poltrona aqui e nós vamos fazer nossas atividades, ok? Bora fazer atividades então, crianças? Vamos lá. Vamos lá, pega aí, vamos fazer atividade com a Tiliete, lá na página do Facebook, aqui ó, vou clicar aqui, deixar o link para você pegar as atividades lá, mas eu vou fazer com você aqui agora. Depois, se você conseguir imprimir, né, para você guardar essa lição, ou se não, você pode fazendo também aqui online com a gente, tá? Então vamos lá, a primeira pergunta é: por que Naamã, ele era respeitado em seu país? Não olha, né, responde, eu quero que você responde, tempinho para você responder, né, essa atividade, tempinho na tela então para você estar respondendo. Voltando aqui com a resposta, olha, por quê? Porque ele era um grande soldado e tinha conquistado muitas vitórias para o seu povo, né? Por isso que ele era muito importante. Agora vamos para a pergunta B aí da atividade 1. Como Naamã ficou sabendo sobre o profeta Eliseu? Como? Vamos lá, responde aí. Tempinho para você pensar e responder. Voltando com a resposta. Através de uma escrava israelita, né? Através da menina que vivia em sua casa. A menininha que foi e falou para ele, lembra? Parabéns, você acertou a resposta. Vamos para a perguntinha C então, da questão número 1. Além da carta de apresentação, o que mais Naamã levou em sua viagem? Eu falei isso, vamos ver se você lembra da historinha. Tempinho na tela, tempinho aí pra você, né? Voltando aqui com a resposta, então, ouro, prata e roupas finas. Então levou lá pro rei, lembra? Pro rei, né? Levou pro rei e falou: ó, cura aí meu servo aí que eu tô mandando aí, meu general, né, do exército aqui, eu tô mandando ele pra você curar. E levou presente, só que aí não adiantou nada, né, porque o rei foi desesperado, porque agora o que eu vou fazer? Vou ganhar presente, ainda não dou conta de curar esse homem, né, vai virar guerra. Bom, vamos lá então pra letrinha D. Como Naamã se sentiu ao ser atendido pelo empregado do profeta? Essa é boa, vai lá, responde aí. Voltando com a resposta, gente, Naamã ficou muito bravo, porque ele ficou indignado, porque ele pensava: como assim? Eu vim lá da Síria, ele tinha que falar comigo, eu sou o general, eu sou o chefe do exército. Ele achava que ele era alguma coisa, né, coitado. Só Jesus na causa. Ainda bem que Naamã entendeu, né, que ele teve que fazer o que Deus queria para a vida dele. Ele teve que humilhar e voltar para a presença, ir lá para a presença de Deus. Vamos lá. Atividade número 2. Encontro 10 erros na cena abaixo. Ah, essa eu não posso te ajudar. Como vou fazer? Vou te dar tempo, vou dar umas dicasinhas. Tempo aí na tela então para você achar os 10 errinhos. Aqui só mais ou menos, voltando aqui com a resposta, ó, aí na cortina, aqui perto da roupa, sabe, do rei aí, ó, tem algum detalhe aí nessa cortina, tá? O olhinho dele, um olho dele tá marcadinho aqui. Aqui no braço tem uma poltrona assim, ó, poltrona aqui no braço. Deixa eu olhar aqui no braço da poltrona, que a Tia tá escorando no lugar errado. Aqui, ó, aqui no braço da poltrona, debaixo do braço, onde tá o braço dele, tem alguma coisa aí.
Tem a roupa dele aqui, ó, aqui embaixo, a roupa dele, no azul da roupa dele, assim, antes da perna dele. Como ele tá com a perninha cruzada assim, ó, aqui no pé dele, tá? Tem alguma coisa aqui no pé dele. Bom, no braço da cadeira, embaixo, assim também, ó, tem um negocinho aqui na primeira coisinha da cadeira, porque na almofada aqui, ó, nessa poltrona, só tem aqui embaixo, né? Na do rei tem um negocinho de pôr o braço aqui. Aqui tem alguma coisa, aqui embaixo tem alguma coisa e aqui embaixo tem alguma coisa. E aqui do ladinho também, tá, gente? Tem outra bolinha aqui marcando. Ah, e na roupa do rei aqui embaixo. Beleza? Ótimo, espero ter ajudado. É aqui tem uns 10 erros aí, você vai procurando e vai dar certo, tá bom? Vamos lá então para atividade número 3. Atividade número 3. Descubra qual parte completa a figura ao lado e escreva o que você aprendeu com a lição de hoje. Qual é a parte aí, né, que completa a figura ao lado? E aí você vai escrever o que você aprendeu na lição de hoje. Eu aprendi que tem que mergulhar 7 vezes quando eu for no rio. Não, é isso não. O que você aprendeu? Que a gente precisa ser humilde de coração. E quem perdoa os nossos pecados é Deus. É isso que você vai escrever embaixo, depois que você achar a figura, viu? Vai falar que a Tilete ensinou certinho, tá? Olha, eu tô ensinando pra você. Quem cura os nossos pecados, quem sara nossas lepras, as nossas feridas, as lepras e feridas são pecados, tá? Quem limpa isso é Deus, através do seu perdão, porque Ele é maravilhoso. Ele nos ama e Ele nos perdoa. A única coisa que a gente precisa fazer é reconhecer esse Deus, é humilhar, é vir para a presença do Senhor, né? E estar na presença de Deus, que Ele faz isso na nossa vida. Então, pessoal, vamos lá. Vamos orar, então, pelos nossos missionários. Antes de orar pelos nossos missionários, nós vamos falar da família da Bulgária, tá? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem aí, né? Fazendo a obra do Senhor, que foi o nosso vídeo da aula anterior. Hoje, nosso desafio, né, é com a família que a gente vai deixar para responder na próxima semana, tá? Cumprir esse desafio ao longo da semana é com a família Message da Itália. Essa família nós vamos orar por eles, interceder por eles ao longo da semana também. E um desafio interessante aí, um desafio gostoso para vocês. Vamos lá. Faça alguma coisa assim, algum alimento aí da Itália com a família, tá, gente? Macarronada, macarrone, nem sei se é assim que fala, mas é divertido falar. Faz uma pizza, né? E se divirta aí conforme, né, der pra fazer. Se não der, tudo bem. Mas faz aí alguma coisa pra vocês comerem em família, tá? Uma macarronada, uma pizza, uma coisinha gostosa aí. Outra coisa, outro desafio pra vocês, tá? Vocês conhecem algum descendente de italiano que mora aqui no Brasil? Ah, coloca lá, tá, pra gente, coloca lá nas mensagens, né, eu conheço alguém, ou então fiz uma macarronada, né, o trem mais gostoso aí, faz umas pizzas, coisa muito boa. Vamos orar então pelos missionários? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida dessas pessoas, Senhor, que anda pelo mundo fazendo a tua obra, levando a tua palavra. Fortaleça eles, Senhor, dai graça, Senhor, a todos eles, cubra eles com teu sangue precioso, Senhor. Só o Senhor sabe todas as necessidades de cada pessoa. Então, Senhor, supre a necessidade dos missionários, Senhor. Acampa seus anjos ao redor deles, livrando eles do mal, Senhor. Abençoa a família que está na Bulgária, a família que está na Itália, Senhor. E não só eles, todos que estão ao derredor, levando a tua palavra a este mundo, Senhor. Muito obrigado pela vida deles, Jesus. Amém. Amém! Vamos lá pro Rio só para cantar os 7 mergulhos no Jordão. E aí a Tilete já despede aqui. Um beijo grande no coração, tá? Fiquem com Deus. Vamos lá cantar o hino e eu quero que vocês cantem aí ao longo da semana. Esse corinho é muito bonitinho. Aprende aí esse hino que fala sobre a vida de Naamã. 7 mergulhos no Jordão que ele chama. Tá no YouTube, tá? 7 mergulhos no Jordão.